Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Método Vida Cristã está online e hoje nós vamos falar sobre a maior bênção que há na Terra. Eu sou o pastor Cássio Ferreira e o episódio de hoje vai falar sobre a minha família é bênção do Senhor. Você pode dizer amém para começar já abrindo o céu sobre a sua casa, sobre a sua vida? Queridos, isso mesmo. Hoje vamos falar sobre família. Até coloquei uma foto aqui, ó, minha e da minha esposa, né, com o love, com o amor aqui, porque eu e a minha esposa iniciamos uma família. Obviamente somos descendentes dos nossos pais, mas nós começamos uma família que hoje conta com 3 filhos. E eu posso te garantir que é o que é mais importante para mim na Terra nos dias de hoje. Claro que nós não somos perfeitos, não é sobre isso, mas hoje você precisa aprender que a família é bênção e que a sua família também é bênção do Senhor. Amém? Para a gente começar a falar um pouquinho, vamos entender a origem. Quando Deus cria o Éden e a partir dali cria Adão, Deus orienta Adão a fazer algumas coisas. Mas um certo dia Deus olha para Adão e diz: Adão, olha, não é bom que o homem fique só. Adão caiu em profundo sono e ali das suas costelas Deus gera Eva. E aí é constituída a primeira família da história da raça humana. Vamos analisar essa frase? Deus olha para um homem que está ali em perfeição, que está ali caminhando bem, que está ali recém-criado e diz: não é bom que esse homem fique só. Não é bom que esse homem caminhe aqui só. E Deus traz Eva à vida. Então, o que eu aprendo aqui nessa frase? A família é o plano original de Deus. Você precisa entender isso. A família é o plano original de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos caminhar para uma bênção. Caminhar para uma família abençoada, uma família poderosa nessa terra. Talvez você pode estar vendo esse vídeo e dizer: pastor, a minha família não é assim não. Infelizmente, inúmeras famílias não vivem a bênção do Senhor. Inúmeras famílias, pelo contrário, vivem coisas ruins, coisas pesadas, até crimes, né, têm acontecido, infelizmente, de forma constante dentro das casas, dentro das famílias. Alguns jovens não querem casar, não querem compromisso sério, não querem constituir família, porque passaram por situações tão, tristes e lamentáveis dentro das suas casas e suas famílias que simplesmente desistiram de sonhar com uma família. E hoje eu quero tirar isso do seu coração através da presença do Senhor que está na palavra e que está aí na sua casa e que está aqui na gravação desse vídeo. Sabe por quê, meu irmão? Eu creio que a Bíblia, os ensinamentos milenares que Deus deixou para mim e para você, é o maior pico de esperança que um ser humano pode ter. Se você não achar esperança na Bíblia, dificilmente você vai achar em outro lugar. Porque a Bíblia nos conta sobre um Cristo que entra nas nossas vidas, apaga o nosso passado, transforma o nosso presente para nos dar um futuro abençoado. E é assim também na nossa família. Independente do que você viveu como família até hoje, até aqui, Deus pode entrar e transformar tudo. Deus deseja entrar e transformar tudo, porque sim, meu irmão, a família é o plano principal dele. E nós temos que nos apegar a isso, sabe? Não é simplesmente desistir de viver em família, não é simplesmente deixar de acreditar naquilo que você não vive. Hoje as pessoas elas preferem abandonar, preferem deixar para lá do que investir um pouco de tempo, de conhecimento para tentar mudar a história de suas famílias ou construir uma família nova, que é a nossa maior esperança. Eu aprendi com a minha esposa que aquilo que é bíblico do relacionamento dos nossos pais, nós, né, trazemos para dentro do nosso casamento, mas o que não é, nós não podemos. O ser humano precisa aprender com o erro dos outros, sabe? Às vezes nós, não, eu vou cometer o mesmo erro para saber se é isso mesmo. Não, irmão, você não precisa. Ou, não, só deu errado com meus pais, não vai dar errado comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se tiver fora do contexto bíblico, a chance de dar errado com você é enorme. Porque Deus estabeleceu conhecimentos para mim e para você sobre família. Ou seja, nós temos que investir tempo em conhecimento. Nós temos que nos dedicar a agir, principalmente. Porque não adianta você saber tudo sobre família, tudo que a Bíblia diz, livros, etc., se você não age, se você não consegue colocar em prática o seu conhecimento. O grande erro, eu posso dizer, da sociedade atual é que é uma sociedade que por muitas vezes tem muito conhecimento, mas não coloca esse conhecimento em prática. Muitas vezes por orgulho, por impaciência,
por não querer, eu tô fadada a viver isso e não vou fazer mais nada para mudar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, já era, não dá mais. Mas, irmão, quando há uma conexão com a palavra de Deus, a sua esperança ela tem que ser animada, ela tem que ser renovada. Porque a família é o plano perfeito de Deus. Não é à toa que é a área onde o inimigo mais investe para destruir, para acabar. Porque ele sabe que Deus ama famílias, que Deus ama restaurar, que Deus ama constituir, que Deus ama abençoar as famílias. Só que nós temos que agir. Me lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, a minha esposa não me trata como um sacerdote. E a minha pergunta para ele foi: filho, você tem agido como sacerdote na sua casa? Ele ficou meio em silêncio, gaguejou e deu aquela resposta meio marota. Então, o que eu aprendi nessa situação com essa pessoa? Que não adianta eu querer algo da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, se eu não sou aquilo. Já imaginou? Eu quero ser amada como Cristo amou a igreja. Perfeito, é a função de um marido. Mas como você tem sido na sua casa para o seu marido te amar assim, esposa? Eu quero receber a herança dos meus pais, eu quero, usufruir daquilo que os meus pais conquistaram. Perfeito, é o caminho, filhos. Mas você tem honrado seu pai e a sua mãe? Eu quero que meus filhos cresçam, que os meus filhos se desenvolvam. Mas você tem educado os seus filhos para isso? Você tem vivido de forma exemplar para que os seus filhos cresçam nisso? Como o sacerdote que queria ser e não era. Assim também é dentro das nossas casas e nas várias áreas da família que nós temos. Não adianta você querer receber uma honra que você não merece, que você não mostra que é. E esse é um problema seríssimo, seríssimo, dentro das casas. Querer colocar, com muitas vezes impondo em força aquilo que você realmente não é. Aí não tem como dar certo. Paulo, no livro de Éfeso, capítulo 5, ele gasta quase um capítulo explicando cada função dentro da casa. A função do pai, a função da mãe, a função dos filhos, a função do marido, a função da esposa. Deus não entregou a família e disse, se virem. Não. Deus, ele disse, é o meu plano perfeito. Não é bom que o homem fique só, mas eu tenho funções para cada um de vocês. Se de fato você quer que a sua família seja a bênção do Senhor, você precisa investir em conhecimento. E, principalmente, gerar esse conhecimento em atitudes, senão é quase impossível a sua família ser bênção do Senhor. Não porque Deus não quer, ou não porque não há mais oportunidade, não. Porque talvez você, do outro lado aí da tela, não tem feito por onde. Não tem alcançado, o conhecimento e as atitudes necessárias para que a sua família seja uma bênção. Pare e pense nisso. Hoje é mais fácil a gente desistir, né? Não dá mais, eu vou separar. O número de divórcios na pandemia aumentou de forma absurda. Pensa comigo, quando era para haver uma junção, uma união das famílias, inúmeras pessoas morreram, infelizmente. As famílias poderiam ali ficar em casa, quem pôde, né? E era para aumentar a unidade, era para aumentar ali o aconchego, o número de divórcios explodiu. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de limites, por falta de respeitar o limite, por falta de não entender como viver o plano perfeito de Deus. Gente, na Terra não há nada que Deus mais ama do que a família. Não há, ele ama a família, é o plano original, é o plano perfeito de Deus, só perde para o plano da salvação. Então você precisa investir em conhecimento e em atitudes dentro da sua casa. Não simplesmente acabe, abandone, fim. Não, lute, vá para cima, conheça, invista e haja em favor da sua família. Nós somos uma igreja em células. A igreja que eu pastoreio é uma igreja em células, que são grupos pequenos na casa, em casas para falar de Jesus. Sabe o que nós ensinamos para os nossos líderes? Que a família é a nossa primeira célula. Não adianta eu com a minha esposa sermos pastores de dezenas de pessoas se não somos pastores para os nossos 3 filhos. Se eu não sou pastor para minha esposa, se a minha esposa não é pastora para mim. Desculpa a expressão, mas seria hipocrisia. Então a família é a sua primeira célula. É o seu lugar de aconchego. O lugar onde você mais deve investir, o lugar onde você mais deve, avançar. É a família. Esse é o lugar.
Então, faça tudo que você tem que fazer para sua família ser abençoada. Não simplesmente rompa, não simplesmente termine com tudo. Claro, como eu disse, existem limites, né, que se são ultrapassados viram crimes, etc. Não quero falar sobre coisas más hoje. Quero falar sobre redenção hoje, sobre Deus ama a sua família, sobre Deus pode mudar a história da sua família, sobre a sua família ser o plano original de Deus. É possível através de conhecimento e atitudes, principalmente atitudes, sabe? Mudança aqui, ó, de mente, Romanos, quando eu mudo a minha mente, eu vivo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, quando eu mudo a minha mente em relação à minha família e as minhas atitudes são sendo transformadas e mudadas através da palavra, a minha família se torna o plano perfeito de Deus, se torna a bênção do Senhor. Deixa eu te contar o meu testemunho. Eu sempre fui aquele rapaz, até os meus 23 anos, que ali na roda do Réveillon, sabe? Que todo mundo ora ali e tal, reza, né? Enfim. Eu sempre, gente, me perdoa, esse ano eu fiz isso, fiz aquilo e tal. E depois que eu conheci Jesus, foi o contrário. Eu sou aquele que ora, aquele que abençoa nessa hora, aquele que traz a paz, a palavra de Deus. E sabe o que é o mais marcante na minha história? Eu, até os 23 anos, nunca tive um relacionamento bom com meu avô, de tudo que eu aprontei. Eu acho que ele não gostava, claro, a filha dele sofria. Mas quando eu me converti, a primeira célula que eu abri foi na casa do meu avô. Meu avô estava doente, eu cuidei dele, morei com ele. E sabe o que é o mais louco? Quando eu morava em São Paulo, meu avô estava no UTI, em Belo Horizonte, e eu fui lá visitá-lo com a minha esposa, e na UTI ele aceitou Jesus e eu batizei. Lembro que eu peguei uma água e batizei ele ali, sabe, no leito do CTI. E 2 semanas depois meu avô descansou no Senhor, hoje está no céu e vai ser um prazer reencontrar meu avô. Olha isso, durante 23 anos da minha vida eu tive uma família disturbada, relacionamento eu e meu avô. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele me deu um tempo glorioso com meu avô na terra e vou poder viver a eternidade com meu avô no céu. Talvez é uma história parecida com a sua, talvez não é o seu avô, mas é seu pai, sua mãe, seu tio, etc. Sua família em geral. Mas o que eu quero deixar para você nesse vídeo, invista em conhecimento bíblico sobre família e principalmente haja em favor da sua família. Primeira célula que eu abri foi na casa do meu avô. Morava num apartamento sozinho, fui morar com ele para cuidar, dar banho, etc. Estava em São Paulo e fui a Belo Horizonte só para falar de Cristo, ele aceitar Jesus e eu batizar ele. Olha as atitudes. São isso que vão mudar a sua família. Atitudes baseadas na Bíblia. Aí sim, o plano perfeito de Deus vai alcançar a sua casa. E aí sim, a sua família será a bênção do Senhor. Amém, queridos? Uma mensagem rápida para o seu coração. E eu declaro em nome de Jesus, a sua família é bênção do Senhor. Se você concorda, curte, comenta, compartilha. Que Deus te abençoe. Até o próximo Vida Cristã.